O problema do ser, do destino e da dor. Obra do sábio francês Léon Denis. Parte 6. O sono ordinário pode ser considerado como ocupando uma posição que está entre a vida acordada e o sono hipnótico profundo. E parece provável que a memória pertencente ao sono ordinário liga-se, por um lado, a que pertence à vida de vigília e, pelo outro, a que existe no sono hipnótico. Realmente assim é, estando os fragmentos da memória do sono ordinário intercalados nas duas cadeias. Myers, em apoio às suas palavras, cita vários casos que fatos retrospectivos esquecidos e outros dos quais o que dorme nunca teve conhecimento se revelam no sonho. As experiências a que se refere Myers velazemos quando tratarmos da questão das reencarnações foram levadas muito mais longe do que ele os previa, e as consequências que daí provêm são imensas. Não só tem sido possível, pela sugestão hipnótica, reconstituir as menores recordações da vida atual, desaparecidas da memória normal do ser, mas também reatar o encadeamento das suas vidas passadas, já interrompido. Ao mesmo tempo em que uma memória mais vasta e mais rica, vemos aparecer no sono faculdades que são muito superiores a todas as que desfrutamos no estado de vigília. Problemas estudados em vão, abandonados como insolúveis, são resolvidos no sonho ou no sonambulismo. Obras geniais, operações estéticas da ordem mais elevada, poemas, sinfonias e hinos fúnebres são concebidos e executados. Há em tudo isso uma obra exclusiva do eu superior ou a colaboração de entidades espirituais que vêm inspirar os nossos trabalhos. É provável que esses dois fatores intervenham nos fenômenos desta ordem. Myers cita no caso de Agassiz, depois descobrindo, enquanto dormia, o arranjo esquelético de ossadas dispersas que ele tentara por várias vezes sem resultado acertar durante a vigília. Lembraremos os casos de Voltaire, La Fontaine, Coleridge, S. Beck, Tartini, etc., executando obras importantes em condições análogas. Finalmente, importa mencionar uma forma de sonhos cuja explicação escapou até agora à ciência. São os sonhos premonitórios, complexos de imagens e visões que se referem a acontecimentos futuros e cuja exatidão é ulteriormente verificada. Parece indicar que a alma tem o poder de penetrar o futuro ou que este lhe é revelado por inteligências superiores. Assinalemos o sonho da duquesa de Hamilton, que viu com antecipação de 15 dias a morte do conde de L. Assinalamos os sonhos da duquesa de Hamilton, que viu com antecipação de 15 dias a morte do conde L., com particularidades de natureza íntima que acompanhavam esse acontecimento. Um fato da mesma natureza foi publicado pelo Progressive Thinker de Chicago, a 1º de novembro de 1913. Um magistrado de Hauser, M. Reed, morreu imediatamente em consequência de uma guinada do automóvel em que viajava. Seu filho, de 10 anos de idade, tinha tido por 2 vezes seguidas a visão dessa catástrofe, em todos os seus pormenores. Apesar dos avisos e das súplicas de sua mulher, M. Reed achou que não devia renunciar ao projeto do passeio, em que veio a encontrar a morte, nas circunstâncias idênticas às percebidas no sonho pelo seu filho, a criança. M. Henry de Parville, no seu folhetim científico do Journal de Debates, maio de 1904, refere um caso afiançado por testemunho digno de fé. Uma senhora,
cujo marido desapareceu sem deixar nenhum vestígio e que ela não pôde descobrir, apesar de todas as pesquisas, e que procedeu, teve um sonho. Um cãozinho que por muito tempo havia vivido na sua companhia, mas que o marido levara aparecera-lhe. Um cãozinho que por muito tempo havia vivido na sua companhia, mas que o marido levara, aparece-lhe, dá latidos de alegria e cobre-a de carícias. Instala-se-lhe aos pés, não tira os olhos dela. Depois, passado um momento, levanta-se e começa a arranhar a porta. Esta, feita a sua visita, está feita a sua visita e precisa ir embora. Ela abre-lhe a porta e no sonho ela segue o animal, que se afasta, correndo. Ela corre atrás do animal e, passando algum tempo, o vê entrar numa casa, cujo andar térreo é ocupado por um café. A rua, a casa e o bairro gravam-se-lhe na memória, que conserva a recordação de tudo isso depois de acordada. Preocupada com este sonho, conta-o a 3 pessoas da vizinhança, que depois deram testemunho da autenticidade dos fatos. Então decide-se finalmente a seguir a pista do cão e encontra o marido na rua e na casa que viram em sonho. Os Análises de Ciências Psíquicas, de junho de 1905, citava 2 sonhos premonitórios acompanhados de circunstâncias que lhe dão caráter muito comovente. Finalmente, achamos na Revue Psychologie de la Suisse romande, 1905, página 379, o caso de um rapaz que se via muitas vezes a si mesmo numa alucinação autoscópica, precipitado do cimo de um rochedo e estendido, ensanguentado e contundido no fundo do barranco. Essa premonição fatal realizou-se, ponto por ponto, a 10 de julho de 1904, no Monte du Laceve, perto de Genebra. À proporção que nos vamos elevando na ordem dos fenômenos psíquicos, vão-se eles apresentando com maior clareza, com maior rigor e trazem-nos provas mais decisivas da independência e da sobrevivência do espírito. As percepções da alma no sono são de 2 espécies. Verificamos primeiramente a visão à distância, a clarividência, a lucidez. Vem depois um conjunto de fenômenos designados pelos nomes de telepatia e telecinésia. As percepções da alma no sono são de 2 espécies. Verificamos primeiramente a visão à distância, a clarividência, a lucidez. Vem depois um conjunto de fenômenos designados pelos nomes de telepatia e telestesia, sensações e simpatias à distância. Compreende a recepção e transmissão dos pensamentos, das sensações, dos impulsos motrizes. Com esses fatos relacionam-se os casos de desdobramentos e aparições designados pelos nomes de fantasmas dos vivos. A psicologia oficial teve de verificar esses fatos com grande número, sem os explicar. Todos esses fatos ligam-se entre si e formam uma cadeia contínua. Em princípio, constituem, no fundo, um só e mesmo fenômeno, variável na forma e intensidade, isto é, o desprendimento gradual da alma. Vamos seguir esse desprendimento nas suas diversas fases, desde o despertar dos sentidos psíquicos e das suas manifestações em todos os graus até a projeção à distância de todo o espírito, alma e corpo fluídico. Examinemos primeiramente os casos em que a visão psíquica se exerce com agudeza notável. Citamos alguns nas nossas obras precedentes. Aqui apresentamos um mais recente, publicado por toda a imprensa londrina. O desaparecimento da senhora Holland, processo criminal que apaixonou a Inglaterra, foi explicado por um sonho. A polícia procurava inutilmente. O acusado, Samuel Douglas, que estava para ser solto,
pretendia que ela havia partido para destino desconhecido. Os jornais de Londres publicaram desenhos que representavam a casa em que morava a senhora Holland e o jardim da mesma casa. Uma criada viu a gravura e exclamou: "Aí está o meu sonho!" E indicou um lugar ao pé de uma árvore, dizendo: está ali um cadáver." Soube-o a polícia e, na presença dos agentes, ela confirmou as suas declarações. Explicou que vira em sonho esse mesmo jardim e no solo, no lugar indicado, um corpo estava enterrado. A polícia mandou escavar o terreno no mesmo lugar e nele foi encontrado o cadáver da senhorita Holland. Ficou provado que a criada nunca conhecera essa pessoa, nem mesmo nunca na vida havia posto os pés naquele jardim. Camille Flammarion, na sua obra O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, menciona uma série completa de visões diretas à distância durante o sono, resultante de um inquérito feito na França sobre os fenômenos dessa ordem. Vamos referir-se a um caso mais complicado, os Análises de Ciências Psíquicas, de Paris, setembro de 1905, página 551. Contém a relação circunstanciada e autêntica pelas autoridades legais de Castel di Sangro, Itália, de um sonho macabro, coletivo e verídico. O guarda rural do barão Rafael Conrado viu em sonho, na noite de 3 de março último, seu pai, falecido havia 10 anos. Exprobrou-lhe a ele, aos irmãos e irmãs, o terem-no esquecido, e coisa mais grave, deixar os seus pobres ossos desenterrados pelos coveiros, abandonados sobre a neve, por trás da torre do cemitério, à mercê dos lobos. A irmã do guarda sonhou exatamente a mesma coisa, e o irmão, muito impressionado, pegou na espingarda e, não obstante a tempestade de neve que atormentava a região, dirigiu-se para o cemitério. Cito no monte. O guarda rural do barão Rafael Conrado viu em sonho, na noite de 3 de março último, seu pai, falecido há 10 anos. Este exprobou-lhe a ele, aos irmãos e irmãs, o terem-no esquecido e, coisa mais grave, terem deixado seus pobres ossos desenterrados pelos coveiros, abandonados sobre a neve, por trás da torre do cemitério, à mercê dos lobos. A irmã do guarda sonhou exatamente a mesma coisa, e o irmão, muito impressionado, pegou na espingarda e, não obstante a tempestade de neve que atormentava a região, dirigiu-se para o cemitério. Cito num monte que dominava a cidade. Aí, por trás da torre, entre as silvas e por cima da neve, em que havia sinais de patas de lobo, viu ossos humanos. Os análises dão depois a narrativa circunstanciada do inquérito e das pesquisas feitas pelo juiz de paz. Estabeleceram que os ossos eram, na realidade, os do pai do guarda, que os coveiros, terminado o prazo legal, haviam exumado. Iam eles transportá-los para o ossuário à noitinha, quando o frio e a neve os obrigaram a deixar o serviço para a manhã seguinte. Os documentos relativos a esse caso, que foi objeto de um processo, estão assinados pelo tabelião, pelo juiz de paz e pelo síndico da localidade. Foram publicados pelo Eco de Sangro de 15 de março de 1905. O professor Nimbold, da Universidade da Pensilvânia, relata nos Processing of SPR-X2, página 11, vários exemplos de sonhos que indicam uma grande atividade da alma durante o sono e dão ensinamentos que vêm do mundo invisível. Entre outros, citaremos o Dr. Hilprecht, professor de língua assíria, na mesma universidade, que num sonho teve a revelação de uma inscrição antiga que até então não havia descoberto. Um sonho mais complexo, em que intervém um sacerdote dos antigos templos de Nippur, dele recebeu a explicação de um enigma de difícil decifração.
Foram reconhecidas como exatas todas as particularidades desse sonho. As indicações do sacerdote versaram sobre pontos de arqueologia completamente desconhecidos dos seres que vivem na Terra. Convém notar que em todos esses fatos o corpo do percipiente está em repouso e os seus órgãos físicos estão adormecidos, mas nele o ser psíquico continua em vigília, em atividade. Vê, ouve, comunica sem auxílio da palavra, com outros seres semelhantes, isto é, com outras almas. Esse fenômeno tem caráter geral e dá-se em cada um de nós. Na transição da vigília para o sono, exatamente no momento em que os nossos meios ordinários se comunicam com o mundo exterior, estão suspensos. Abrem-se em nós novas saídas para a natureza e por elas escapa-se uma irradiação mais intensa da nossa visão. Já nisso vemos revelar-se uma nova forma de vida, a vida psíquica, que vai amplificar-se nos outros fenômenos dos quais nos vamos ocupar, provando que existem para o ser humano modos de percepção e de manifestação muito diferentes dos sentidos materiais comuns. Depois dos fenômenos de visão no sono natural, vamos apresentar um caso de clarividência no sono provocado. O Dr. Maxwell, advogado-geral no Supremo Tribunal de Bordeaux, provoca na senhora Aguilar ser muito sensível o sono magnético. Ela desprende-se, exterioriza-se, afasta-se em espírito de sua casa. O Dr. Maxwell manda-lhe observar a certa distância o que está fazendo um amigo seu, o Sr. M.B. Eram 10h20 da noite, exatamente. Damos a palavra ao experimentador. A senhora, a médium, com grande surpresa nossa, disse-nos que o senhor que estava vendo o senhor M.B., meio despido, a passar descalço sobre a pedra. Pareceu-me que isso não tinha muito sentido, na verdade que não tinha sentido algum. No dia seguinte, ofereceu-se-me um ensejo de ver o meu amigo M.B. Mostrou-se muito admirado com o que eu lhe contei sobre a visão da minha paciente e disse-me textualmente: ontem à noite não me senti bem. Um amigo meu, o senhor MS, que mora comigo, aconselhou-me que experimentasse o sistema KNAPE e instou, tanto que, para satisfazê-lo, fiz pela primeira vez ontem à noite a experiência de passear descalço na pedra fria. Estava efetivamente meio despido quando fiz o experimento. Eram por volta de 10h20 da noite. E passei durante algum tempo nos degraus da escada, que é de pedra. Os casos de clarividência no estado de sonambulismo são numerosos. Vêm-se relatos em todas as obras e revistas que se ocupam especialmente desses assuntos. A Médecine Française, a revista Médecine Française, de 16 de abril de 1906, refere um fato de clarividência relativo às minas de Courrier. A senhora Berthe, a vidente, descreveu com exatidão. A senhorita Berthe, a vidente consultada, descreveu com exatidão um desabamento na mina e as torturas impostas aos sobreviventes, cuja morte ou libertação ela anunciou. Ajuntemos dois exemplos recentes. O senhor Louis Cadiot, diretor da usina de Grand Palu, perto de Landerneuf-Fitele, tendo desaparecido em fins de dezembro de 1913, não se lhe podiam descobrir os traços, apesar das buscas minuciosas. Das sondagens efetuadas na ribeira do rio Elorn, nenhum resultado adveio. Porém, uma vidente, moradora de Nancy, a senhora Camille Hoffman, tendo sido consultada, declarou em estado de sono magnético que o cadáver seria encontrado na orla de um bosque vizinho à usina, oculto sobre ligeira camada de terra. Por essas indicações, o irmão da vítima descobriu depois o corpo em uma situação idêntica à que a vidente tinha descrito. Todos os jornais, entre outros Le Matin,
de 5 de fevereiro de 1914, relatam pormenorizadamente o caso Cadiot, que toda a França acompanhou com apaixonado interesse na época. Alguns dias depois produziu-se fenômeno análogo. Havendo-se afogado ao Saône, perto de Mâcon, um jovem chamado Charles Chapelet, seu irmão, havendo-se afogado, alguns dias depois produziu-se fenômeno análogo. Havendo-se afogado no Saône, perto de Mâcon, um jovem chamado Charles Chapelain, seu irmão recorreu à senhorita Camille Hoffmann para encontrar o cadáver. Ela assegurou que ele seria lançado pelas águas 60 dias depois do acidente, perto da portagem de Comarache, o que realizou exatamente. Desprendimento e exterior, projeções telepáticas. Chegamos agora a uma ordem de manifestações que se produzem à distância sem o concurso dos órgãos, tanto na vigília quanto no sono. Esses fenômenos, conhecidos pelo termo um tanto genérico e vago de telepatia, não são, dissemos, atos doentios e mórbidos da personalidade, como certos observadores o têm acreditado, mas, pelo contrário, casos parciais, rebentos, isolados da vida superior no seio da humanidade. Deve-se ver neles o primeiro aparecimento dos poderes futuros com que o homem terrestre será dotado um dia. O exame desses fatos levar-nos-á a reconhecer que o eu exteriorizado durante a vida e o eu que sobrevive após a morte são idênticos e representam dois aspectos sucessivos da existência de um único e mesmo ser. A telepatia, ou projeção à distância do pensamento e mesmo da imagem do manifestante, faz-nos subir mais um degrau na escala da vida psíquica. Aqui achamos-nos na presença de um ato poderoso da vontade. A alma comunica-se a si própria, comunicando a sua vibração, o que demonstra a evidência que a alma não é um composto, uma resultante, nem um agregado de forças, mas sim, pelo contrário, o centro da vida e da vontade, centro dinâmico que governa o organismo e dirige-lhe as funções. As manifestações telepáticas não comportam limites. O poder e a independência da alma nelas se revelam soberanamente porque o corpo nenhum papel representa no fenômeno. É mais um obstáculo do que um auxílio. Produzem-se, por este motivo, ainda com maior intensidade depois da morte, como a seu tempo veremos. A autoprojeção, diz Myers, é o único ato definido que o homem parece capaz de executar tanto antes como depois da morte corporal. A comunicação telepática à distância foi estabelecida por experiências que se tornaram clássicas. Podemos citar a do Sr. Pierre Janet, hoje professor da Sorbonne, a do Dr. Gilbert do Évry, no seu Sujet Leone, que eles, de noite, a 1 quilômetro de distância, fazem vir ao seu encontro por meio de chamamentos sugestivos. Desde então, as experiências se foram multiplicando com um êxito constante. Apontemos apenas vários casos de transmissão do pensamento a grande distância. O Análise de Ciência Psíquica, Paris, 1891, página 26, relata uma experiência de transmissão mental de imagem feita a 171 quilômetros de distância, de Paris a Ribemont, Aisne. Os operadores eram os senhores Dubois e Leon Henrique. O Daily Express, de 17 de julho de 1903, refere notáveis ensaios de permuta de pensamentos que se efetuaram nos escritórios da Heaven of Heavens, em Norfolk Street, Strand, Londres. Essas experiências eram fiscalizadas por uma comissão de 6 membros, da qual faziam parte o Dr. Wallace, de Harley Street, 39, e o eminente publicista W. Street. As mensagens telepáticas foram enviadas pelo Sr. Richardson, de Londres, e recebidas pelo Sr. Frank, de Nottingham, a uma distância de 110 milhas inglesas. Finalmente, o Burner of Light, de Boston,
O Burner of Light de Boston, no seu número de 12 de agosto de 1905, informa-nos que uma americana, a senhorita Burton Johnson de Moines, conquistou recentemente o recorde desse gênero de transmissão. Sentada no seu quarto do Hotel Vitória, recebeu 4 vezes mensagens telepáticas de Palo Alto, Califórnia, que fica a distância de 3.000 milhas. Trata-se, diz o jornal, de fatos devidamente comprovados, rigorosamente fiscalizados e que não deixam subsistir dúvida alguma. A transmissão dos pensamentos e das imagens opera-se, dissemos, indistintamente, tanto durante o sono como no estado de vigília. Já expusemos vários casos. Serão encontrados outros em grande número nas obras especiais. Mencionemos, por exemplo, o de um médico chamado telepaticamente durante a noite e o de Agnes Paquet, citados por Myers. Acrescentemos o caso da senhora Elge, que, estando no Cairo, teve a visão de um amigo que, naquele mesmo momento, na Inglaterra, pensava nela ardentemente. Nos últimos dias da sua vida, minha mãe via-me muitas vezes junto de si, em Tours, conquanto eu andasse então muito longe dali em viagem pelo Oriente da França. Todos esses fenômenos podem ser explicados pela projeção da vontade do manifestante, que evoca no percipiente a própria imagem do agente. Nos casos a seguir, veremos a personalidade psíquica, a alma destacar-se completamente do invólucro corpóreo e aparecer na sua forma de espírito. A esse respeito, são inúmeros os testemunhos. Relatamos em outra obra os resultados dos inquéritos da Sociedade das Pesquisas Psíquicas de Londres. Permitiram eles que se recolhessem cerca de 1.000 casos de aparições à distância de pessoas vivas, apoiados por atestados de alto valor. Os testemunhos foram consignados em muitos volumes sob a forma de autos. Foram assinados por homens de ciência pertencentes a academias ou diversos corpos científicos. Entre esses nomes figuram os de Gladstone, Balfour, etc. Atribui-se geralmente a esses fenômenos caráter subjetivo, mas essa opinião não resiste a um exame atento. Certas aparições foram vistas sucessivamente por várias pessoas nos diferentes andares de uma casa. Outras impressionaram animais como cães, cavalos, etc. Em certos casos, os espíritos atuam sobre a matéria, abrem portas, deslocam objetos, deixam indícios no pó que cobre os móveis. Ouvem-se vozes que dão informações a respeito de fatos ignorados, sendo mais tarde essas informações reconhecidas como exatas. No número desses casos, devemos incluir o da senhora Hankins, cujo espírito foi visto simultaneamente por 4 pessoas e do mesmo modo as visões de Mac Alpine, de Carol Stevenson, a de um marinheiro que, estando a velar junto de um camarada moribundo, viu aparecer uma família inteira de espíritos trajando luto. O caso de Clark e o irmão moribundo apareceu a uma negra que nunca o conhecera. Na França foram recolhidos numerosos fatos da mesma natureza e publicados pelos Análises de Ciências Psíquicas do Dr. Darieux e do professor Charles Richer, e por Camille Flammarion, na sua obra O Desconhecido e os Problemas Psíquicos. Vamos citar um caso recentíssimo. Os grandes jornais de Londres, o Daily Express, o Evening News, o Daily News, de 17 de maio de 1905, ou um Party, de 14 de maio, etc., narram a aparição em plena sessão do Parlamento, na Câmara dos Comuns, do espírito de um deputado, o Major Sir Kearney Herschel, retido nesse momento em casa por causa de uma indisposição. 3 outros deputados atestam a realidade da manifestação. Sir Jules Parker exprime-se da seguinte maneira: eu queria tomar parte no debate, mas se esqueceram de chamar-me. Quando eu voltava para o meu lugar,
Dei com os olhos em Sir Cairn Hasham, sentado perto do meu lugar do costume. Como sabia que ele tinha estado doente, fiz-lhe um gesto amigável, dizendo-lhe: Estimo que esteja melhor, amigo. Mas ele não deu resposta alguma, o que me causou admiração. A fisionomia do meu amigo estava muito pálida, e ele estava sentado, quieto, com a fronte encostada à mão. A expressão de seu rosto era impassível e dura. Pensei um instante no que havia de fazer. Quando me voltei para Sir Kearney, havia ele desaparecido. Imediatamente fui à sua procura, esperando encontrá-lo no vestíbulo, mas Hasher não estava lá. Ninguém aí o vira. O Sr. Sir Kearney não duvidara de ter realmente aparecido na Câmara sob a forma do seu duplo, por causa da preocupação em que estava de dar ao governo o apoio do seu voto. No Daily News, de 17 de maio de 1905, Sir Arthur Hayter, junto o seu testemunho ao do Sr. Gilbert Parker, diz ele também, não só viu o Sr. Kearney Hasham, como chamou a atenção do Sr. Henry Campbell Berner para a sua presença na Câmara. A esterilização ou desdobramento do ser humano pode ser provocada pela ação magnética. Fizeram-se experiências que tornam impossível a dúvida. O paciente adormecido desdobra-se, seu espírito sai, e ele vai produzir à distância atos materiais. Citamos o caso do magnetizador Lewis. Em outras circunstâncias semelhantes foi a aparição fotográfica. Citamos o caso do magnetizador Lewis. Em outras circunstâncias semelhantes foi a aparição fotografada. Aksakov, na sua obra Animismo e Espiritismo, cita 3 desses casos. Outros fatos análogos foram observados pelo capitão Volpe e por W. Street, diretor do Borderline. No caso Strat e Hasdal, este último senador da Romênia, a forma desdobrada do professor Strat impressionou placas fotográficas à noite a distância de 50 quilômetros do lugar onde estava o seu corpo adormecido. Assim, a objetividade da alma, com a sua forma fluídica, manifestando-se em pontos afastados daquele onde o corpo se acha descansando, está demonstrada de maneira positiva e não pode ser contestada seriamente. Ademais, basta consultar a história para reconhecer-se que o passado está cheio de fatos deste gênero. Os fenômenos de bilocação dos vivos são frequentes nos anais religiosos. O passado não é menos rico em narrações e testemunhos a respeito dos espíritos dos mortos, e essa abundância de afirmações, essa persistência através dos séculos são bem próprias para indicar que, no meio das superstições e dos erros, alguma coisa de realidade deve existir. Com efeito, a comunicação e a manifestação à distância entre espíritos encarnados conduzem, lógica e necessariamente, à comunicação possível entre espíritos encarnados e desencarnados. A esse respeito, assim se expressa Myers. Nós podemos impressionar-nos reciprocamente à distância e seus espíritos encarnados podem acentuar de maneira independente do organismo carnal, há nisto uma presunção favorável à existência de outros espíritos independentes dos corpos e suscetíveis de nos impressionarem do mesmo modo. Os habitantes do espaço têm facultado muitas provas experimentais da lei da comunhão universal na medida franca e estreita em que, na Terra, ela pode ser verificada com rigor. Os habitantes do espaço têm facultado muitas provas experimentais da lei da comunhão universal na medida fraca e estreita em que, na Terra, ela pode ser verificada com rigor. Devemos apontar, entre outros fatos, a experiência da Sociedade de Pesquisas de Londres, a qual o mundo sábio é devedor de tantas descobertas no domínio psíquico. Estabeleceu ela um sistema de permutas de pensamentos entre os Estados Unidos e a Inglaterra, simplesmente com o auxílio
de dois médios em transe que serviram para transmitir uma mensagem de um espírito a outro espírito. A mensagem consistia em 4 palavras latinas e o latim era a língua que os médios não conheciam. Essa experiência foi feita sob a vigilância e a fiscalização do professor Hislop da Universidade de Columbia, em Nova York, e tomaram-se todas as precauções necessárias para serem evitadas as fraudes. Quando se estuda, nos seus diversos aspectos, o fenômeno da telepatia, as vistas gerais que daí resultam aumentam pouco a pouco e somos levados a reconhecer nele um processo de comunicação de alcance incalculável. A princípio, esse fenômeno nos foi apresentado como uma simples transmissão quase mecânica de pensamentos e imagem entre dois cérebros. Mas o fenômeno vai revestir as formas mais variadas e impressionantes. Depois dos pensamentos, vêm as projeções à distância dos espíritos dos vivos, a dos moribundos e, finalmente, sem que nenhuma solução de continuidade interrompa o encadeamento dos fatos, as aparições dos mortos, quando o vidente, a maior parte dos casos, nenhum conhecimento tem do falecimento das pessoas que aparecem. Há aí uma série contínua de manifestações que se vão graduando nos seus efeitos e concorrem para a demonstração da indestrutibilidade da alma. A ação telepática não conhece limites. Suprime todos os obstáculos e liga os vivos da Terra aos vivos do espaço, o mundo visível aos mundos invisíveis, o homem a Deus. Une-os da maneira mais estreita, mais íntima. Os meios de transmissão que ela nos revela constituem a base das relações sociais entre os espíritos, o seu modo usual de permutarem as ideias e as sensações. O fenômeno que na Terra se chama telepatia não é outra coisa senão o processo de comunicação entre todos os seres pensantes da vida superior, e a oração é uma das suas formas mais poderosas, uma das suas aplicações mais elevadas e mais puras. A telepatia é a manifestação de uma lei universal e eterna. Todos os seres, todos os corpos permutam vibrações. Os astros exercem influência através das imensidades siderais. Do mesmo modo, as almas, que são sistemas de forças e focos de pensamentos, impressionam-se reciprocamente e podem comunicar-se a todas as distâncias. A atração estende-se às almas como aos astros. Atrai-os para um centro comum, eterno e divino. Uma dupla relação se estabelece. Suas aspirações sobem para ele na forma de apelos e orações, e sobre a forma de graças e inspirações descem os socorros. Os grandes poetas, escritores, artistas, os sábios e os puros conhecem esses impulsos, essas inspirações súbitas, esses clarões de gênio que iluminam o cérebro com relâmpago e parecem provir de um mundo superior, cuja grandeza e inebriante beleza refletem, ou então são visões da alma. Num arrojo estático, ela vê entreabrir-se esse mundo inacessível, percebe-lhe as radiações, as essências, as luzes. Tudo isso demonstra-nos que a alma é suscetível de ser impressionada por meios diferentes dos órgãos que ela pode reconhecer, que ela pode recolher, conhecimentos que excedem as faculdades humanas e provêm de uma causa espiritual. Graças a esses clarões, a esses relâmpagos, ela entrevê na vibração universal o passado e o futuro. Percebe a gênese das formas de arte e pensamento, de beleza e santidade, da qual perenemente derivam formas novas, numa variedade inesgotável, como o manancial de ordem de onde emanam. Consideremos essas coisas sob um ponto de vista mais direto. Vejamos as suas consequências no meio terrestre. Já pelos fatos telepáticos se acentuam a evolução humana. O homem conquista novos poderes psíquicos que lhe permitirão um dia manifestar o seu pensamento a todas as distâncias sem intermediário material. Esse progresso constitui um dos mais magníficos estádios da humanidade para uma vida mais intensa e livre. Poderá ser o prelúdio da maior revolução moral que se tenha realizado em nosso globo. Por esse modo, seria realmente vencido ou consideravelmente atenuado o mal.
Quando o homem já não tiver segredos, quando se lhe puder ler o cérebro, os pensamentos, ele não mais se atreverá a pensar no mal e, por conseguinte, a fazer o mal. Assim, a alma humana elevar-se-á sempre subindo pela escala dos desenvolvimentos infinitos. Tempos virão em que a inteligência há de predominar cada vez mais, desembaraçando-se da crisálida carnal, estendendo, afirmando o seu domínio sobre a matéria, criando com seus esforços meios novos e mais amplos de percepção e manifestação.